Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista. Eu jogo aqui contigo no canal As Soluções Criativas para conversar com você sobre personalidade e xadrez. No vídeo de hoje nós teremos uma personalidade icônica do nosso jogo. Tigran Vatanovich Petrosyan. Ele ficou notabilizado pelo apelido de Tigre de Ferro, devido a um estilo baseado em propostas ultradefensivas, certo? E com esse estilo, ele conseguiu se tornar bicampeão mundial, em 1963 e 1966, enfrentando jogadores como Botvinnik e Spassky, que são oponentes duros de serem batidos. Na vida dele, ele foi órfão durante o regime comunista, e na vida pessoal, ele teve alguns dramas, que ele ficou órfão em algum momento da vida, da juventude, e trabalhava como varredor de rua, no regime soviético. Então, era talvez dos campeões mundiais aquele que enfrentou mais desafios pessoais, até se tornar um enxadrista forte. Ele enfrentou condições extremas. Outra coisa muito interessante, ele se tornou mestre, não apenas em xadrez, mas em filosofia pela Universidade Estadual de Yerevan, na Armênia, em 1968, com uma dissertação de mestrado intitulada Lógicas do Xadrez, alguns problemas sobre a lógica do pensamento no xadrez. Certo? Então, aqui a gente conhece, um pouco mais sobre esse jogador, e agora a gente vai procurar entender, conforme a partida vai acontecendo aqui, como era o estilo de jogo dele em ação, e fazendo alguns apontamentos a respeito do que é o xadrez e o que é a personalidade. Aqui a gente vê C4 no tabuleiro, abertura inglesa, numa partida entre Petrosyan e Larsen, Petrosyan seguindo os lances tradicionais da abertura e o Larsen preparando aquela transposição para Índia do Rei. E aqui o Petrosyan você vai ver o seguinte, ele está armando já uma estrutura ultra sólida aqui, Proteger o seu rei. Aí vem o Larsen aqui com a proposta de ruptura central. E aqui o Petrosyan joga esse bispo agora, E aí, não fosse esse cavalo que está aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4 peças, agindo sobre esse peão aqui. O Larsen faz o seu lance aqui com a torre, colocando mais força, Agora ele tem 2 peças aqui nesse peão. E vamos ver o que acontece, Repare que esse posicionamento aqui de peças do Petrosyan remete a quase, não digo um porco espinho, assim, mas talvez uma tartaruga ou algum outro bicho que se fecha para dentro de si, e depois contra-ataca. Você vê que ele está organizando suas defesas primeiro. E aí, conhecendo agora um pouco da história desse jogador,
nós sabemos, né, que ele passou por grandes dificuldades, né? E esse período todo aí que ele esteve no regime soviético, onde ele era um varredor de rua para sobreviver, um episódio marcante foi que ele juntou, né, alguns meses ali da sua contribuição que ele recebia, né, fazendo isso, para comprar um livro do Nizovich para estudar xadrez, né? Então não era muito simples para ele, não era muito fácil para ele ter acesso aos conteúdos, né? E tinha esse sofrimento por trás aí, né? De uma exploração que ele passava, né? Mas ele procurava enfrentar isso para se envolver com xadrez, né? E aqui você vê lentamente agora, né? A posição se abrindo, porém o Petrosian nunca deixa de estar sólido, né? Você vê que tem um ponto de contato aqui entre essas peças, mas ele está defendendo, né? E todo mundo sabia como ele jogava. Ele vai manobrando aqui, né? E aí você vê, né? Destaca-se aqui, né? Todo um grupamento de peças, está tudo sempre muito, tá tudo sempre muito próximo e organizado, né? Você vê o Lasker tentando diminuir a força, né, que o Petrosian tinha aqui com as suas peças, né? Mas a gente poderia pensar ele assim, ó, como uma besta enjaulada, né? Qual o problema de uma besta enjaulada? Não conseguir sair da jaula. Qual o problema para quem está diante da jaula da besta enjaulada? É se ela sair da jaula, né? Então, você vê que o Bent Larsen nessa partida vai avançando aos poucos contra o Petrosian, né? Procurando colocar ele em situações em que ele tenha que abrir mão da força, né? Então ele está entregando peças, né? E naquela época não tinha muito um jeito de jogar contra o Petrosian e se sair vencedor, né? Ó, você vê que ele está manobrando aqui, está tudo muito bem defendido, né? Não tem entrada. Aí ele manobra o rei, defende de novo, volta, né? O Larsen vai repetindo os lances. Petrosian coloca aqui agora 3 peças, né, defendendo esse peão. Larsen ataca uma delas. Vão manobrando, repetindo, né, para conseguir avançar aquele peão ali, né? Aí aquele peão sustenta o avanço desse agora. Talvez o Petrosian devesse tê-lo capturado primeiro, antes de jogar esse avanço agora, aí não sei. Né? Mas você vê que ele vai protegendo e deu espaço agora para que o rei avançasse. E o Lasker está fazendo um controle à distância aqui com essas outras peças. Ó. Então você vê que tem um ataque à distância associado aqui, né, com peças batendo ali perto, né? Porque, novamente, eu friso, Petrosian tinha uma defesa praticamente intransponível naquela época, naquele momento, né, da história do xadrez, certo? Então, Larsen Então, o Larsen apostou nessa partida num jogo de paciência.
né? Tem muitos lances que o Petrosian está fazendo assim só para passar a vez, né? Como esses agora aqui, né? E aí ele retorna, e quando chega nesse ponto aqui, nós vamos ver essa posição, né? Talvez na hora, né, que o Petrosian tentou finalmente atacar aqui, por entender que estaria suficientemente seguro, foi um momento que ele acabou se perdendo aqui, porque veio esse ataque do bispo, né? E agora todas as peças reforçam esse ponto aqui, e ainda há essa dama vindo aqui. Então o rei estava encurralado, né, e precisou abandonar aqui o Petrosian. A gente poderia falar sobre essa partida, que é aquela frase clássica assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Foi o padrão que se estabeleceu, né? Aí você vê que nem todas as pessoas teriam paciência para um jogo como fez o Larsen aqui contra o Petrosian, né? Porque é uma questão que é difícil para nós, né? E também você vê o quanto ele era forte, né, nesse aspecto de defesa, né? O Larsen acabou não dando oportunidade para ele fazer o seu contra-ataque, né? Mas se desse, naquela época era conhecido, era um ataque feroz e mortal. Vamos ver uma partida que ele ganhou aqui para nós entendermos mais sobre o aspecto do xadrez, da personalidade dele. Aqui, ó, é praticamente a mesma estrutura que ele está tentando fazer, só que ele joga o bispo aqui essa vez, em vez de jogar aqui, né? Não é uma abertura inglesa, né? E aí, quando houve esse lance aqui, né, a captura dessa peça, talvez o Botvinnik, adversário do Petrosian nessa partida, tivesse sido um tanto prematuro, né? Mas o Botvinnik, que era um jogador muito técnico e colocava muita pressão a partir de elementos técnicos, né, no jogo dos seus oponentes, né, com esse lance, que talvez tenha sido feito um pouco cedo, né, permitiu o Petrosian a jogar com uma outra face do estilo dele, né, que tinha essa característica de uma solidez, né, não apenas se defendendo, né, mas quando ele atacava, né, cada pequena vantagem que ele conseguia, como esse avanço de peão, que ele sustentava com muita força. Nesse caso aqui, a proposta dele, né, foi por meio dessas trocas aí, né, sustentar essa estrutura. Ó. Você vê que já há a exposição, né, do rei branco, né, o rei preto está ligeiramente melhor protegido agora, né, mas essa estrutura aqui não é lá assim a melhor das estruturas para se proteger esse rei, né? Então a decisão que ele tomou de avançar o peão ali trouxe, né, essas repercussões. Ele está tendo que jogar, né, sobre intensa pressão que o Botvinnik está colocando, mas ele não nega essa pressão, né? É como se o Botvinnik quisesse empurrar ele contra as cordas, né? Mas aí você vê que o que ele está fazendo? Está trocando as peças aqui, eliminando a força, né, do Botvinnik, mais ou menos algo que o Larsen tentou fazer contra ele na outra partida, né? E aí você vê que quantidade de peões iguais, né?
e qualidades, né, de material disponível igual também. Porém, com esse tema aqui, né, uma peça sobre ataque, né, da longa diagonal aqui, né. Agora ele reforça aqui e vai estabelecer aqui, ó, esses dois peões nessas casas brancas. O que acontece? Eles estão prontos para o choque com esses outros, né? O Botvinnik coloca energia ali naquele peão, vai tentando se organizar, né? Daquele jeito que a gente conhece dele, um xadrez mais técnico. Você percebe que esse bispo aqui, ó, domina todo o território, né, possível do cavalo, né? Então é realmente uma grande partida, né, em que você vê, né, o estilo, né, dos jogadores clássicos, né? E aqui o Petrosian recua sua torre, dá a oportunidade ali Botvinnik jogar. E ele tinha muito isso, essa malandragem de fazer um lance pro oponente fazer uma jogada, né, e modificar a sua estrutura, como foi agora aqui com esse cavalo, né? É uma malandragem que a gente vê muito no jogo do Karpov, por exemplo, né? E aqui o Petrosian também tinha, né? E aí agora, inclusive essa partida ficou conhecida, né, como uma partida onde o rei do Petrosian ficou muito ativo, né? Você já vai vendo isso, né, que são partidas, né, e é um estilo de jogo baseados, né, na defesa e no avanço gradual das peças, né? Você vê que agora esse peão vai ficar totalmente desprotegido, né? Mas isso não chega a ser um problema para ele. Aqui tá toda a sustentação, né, da posição aqui. E quando ele saiu para cá com o rei, revelou um ataque que poderia chegar aqui, né, com a torre. Por isso que este rei veio para cá. Mas repare que esse rei, né, só tem esse caminho livre e aqui existe essa ameaça aqui com o cavalo, né? Então Petrosian está com a proposta aí de seguir avançando. E aí ele já conseguiu, né, com o rei dele super ativo, chegar nesse ponto aí do tabuleiro. E agora ele está fazendo uma jornada aí que é um tanto diferente, né, pouco comum, mas que é interessante. Ó, já pressiona o bispo aqui, e aí você vê que o jogo dele é bastante posicional. Tem essa ameaça aqui, né? Botvinnik vem ali se proteger. E tem essa conexão com o cavalo aqui. E o Petrosian vai finalmente capturar, né, aquele peão ali. E, né, se a partida tivesse seguido, aqui o Botvinnik abandonou, né, porque ele reconheceu, né, a superioridade do seu adversário e a falência, né, da sua posição, certo? O que provavelmente aconteceria? Esses peões seriam capturados em algum momento, talvez o bispo aqui com apoio do cavalo, né? E Petrosian avançaria esses peões aqui rumo à promoção. Você vê desse jogo, né,
uma característica marcante da personalidade de Tigran Petrosyan. Ele era um lutador. Mas por quê? Porque a vida o fez assim, certo? Há características de personalidade que às vezes a gente observa nas pessoas, e isso aparece no jogo dele, que tem, devido a muitas dores e frustrações, desenvolvem uma couraça, digamos assim, emocional. Elas ficam ali suportando os ataques e depois, quando elas têm a vez delas, é um golpe certeiro. Isso no jogo dele se verifica, certo? Que tem a ver também como se construiu a vida dele. Por isso, hoje quero falar para você aqui da mentoria Rumo ao Centro do Jogo, que é um processo no qual você pode entender um pouco mais, né, como que é você jogando xadrez, como você percebe as posições, como você reage à sua percepção, né? E aí você, entendendo mais de si, vai entendendo, né, das suas respostas, das suas possibilidades, e vai conquistando consistência, né, a partir da compreensão de si mesmo, certo? Dos seus recursos e agregando, né, ao seu xadrez. E, né, não tem muita escapatória. Para você se tornar um grande campeão, você tem que entender do jogo e tem que entender de si jogando. Para entender do jogo, a gente indica método 6 pilares, vai te dar soluções práticas, né, e bem direcionadas, tem o link na descrição. E para entender de si jogando xadrez, mentoria Rumo ao Centro do Jogo, link também na descrição. Por quê? Quando se é consistente, levar troféu para casa se torna frequente, certo? Gratidão por você seguir acompanhando aqui minhas produções. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida?